Olá, saudações virtuais a todos. Na qualidade de docente da UFPB e membro da comissão organizadora do Controe 2020, que tem como tema Educação do Futuro, Tecnologias e Pessoas para Transformar o Mundo, eu tenho a honra de convidar o professor Roberto Bittencourt, que irá proferir a palestra Aprendizagem Significativa e em Espiral na Concepção de um Currículo de Computação na Educação Básica. Roberto Bittencourt é professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, a UFES, onde presentemente coordena o programa de pós-graduação em Ciência da Computação. Juntamente com seus estudantes e colaboradores, pesquisa os temas de pensamento computacional, ensino-aprendizagem de programação e aprendizagem baseada em problemas e projetos, PBL. Atualmente, é coordenador do GIEC, da SBC, o Grupo de Interesse em Educação e Computação da Sociedade Brasileira de Computação. Passo a palavra para o professor Roberto Bittencourt. Seja bem-vindo ao Controe 2020, professor. Obrigado, Aila. É um prazer estar aqui, né, neste evento. E este trabalho que eu quero apresentar, ele remonta à minha adolescência, né, que eu aprendi computação com 13, 14 anos de idade e aprendi computação de uma maneira divertida, né? E a nossa ideia é que as crianças e os adolescentes de hoje também aprendam computação de uma maneira divertida. Então, deixa eu trazer aqui a minha apresentação e falar um pouco desse currículo, né? De como esse currículo nasceu, de quais são os fundamentos dele, né? De como ele funciona e das consequências que nós teremos ao usarmos esse currículo. Bom, eu acho que para começar, acho que a gente tem que falar um pouco do que nós temos hoje, onde nós estamos, né? Então, primeiro preciso dizer que a Sociedade Brasileira de Computação lançou em 2017 os referenciais curriculares, né, para computação na educação básica. E isso foi uma grande inspiração para a gente, né, para pensar em fazer essa proposta desse currículo. E a gente via iniciativas, né, já no ensino médio, mas a gente sentia então a ausência de trabalhos na área de ensino fundamental, especialmente, né, de larga escala, né, como um currículo completo. E aí a gente passou a estudar, né, e a gente ganhou um pouco de conhecimento dos referenciais curriculares também da Associação Americana de Professores de Computação e também, né, a posteriori, né, as diretrizes curriculares da SBC, e especialmente o exemplo das escolas públicas de Chicago, em que eles também têm alguns currículos para a educação básica. A gente sabe que o Brasil tem uma experiência larga nessa área, né? A gente tem muitos anos de cursos de licenciatura em computação, né, que são talvez uma coisa que é rara, né, no mundo, e a gente tem bastante experiência acumulada no Brasil sobre computação na escola. Mas falta algo, né? A gente sentia que faltava essas implementações de longa duração. E por que a gente não tem implementações de longa duração, né? Porque a computação não é formalmente ainda parte da educação básica. Isso está mudando com as a nova base nacional, a BNCC, mas ainda não é uma coisa tão forte na educação básica. A gente espera que se transforme, né? E aí, por conta dessa ausência nos currículos da educação básica, a gente também não tem experiências em larga escala na rede escolar oficial. Então, a gente tem muitas experiências que são muito interessantes, né? Mas sempre atividades realizadas no contraturno ou atividades piloto em uma escola especial, mas não atividades em larga escala. E aí é difícil até para nós convencermos as autoridades das secretarias de educação municipais, estaduais ou do Ministério da Educação, porque nós não temos, né, um currículo detalhado. Mas a gente não tem um currículo detalhado porque a gente também não tinha materiais didáticos detalhados. Então, as coisas eram muito espalhadas, né, e não existia livros didáticos. A gente pensou, então, né, que seria muito importante trabalhar com essa questão dos livros didáticos, porque eles permitem você formar um background para que as pessoas possam trabalhar, né, e evoluir. Então, foi isso que a gente fez com o nosso projeto Computação Fundamental. Projeto Computação Fundamental, então, essa é a tentativa de criar um currículo e de criar um conjunto de livros didáticos, né, para o ensino fundamental.
E aí nós escolhemos especialmente, né, o Ensino Fundamental 2, porque nós achamos que seria mais fácil trabalhar com esta etapa do ensino fundamental, e seria mais fácil também de convencer as autoridades a adotarem um currículo de computação no ensino fundamental. A gente sabe que as diretrizes da SBC, os referenciais curriculares da SBC propõem, né, desde a educação infantil, já trabalhar com computação, mas a gente tinha que partir de algum lugar. Então, esse é o nosso currículo, e ele parte da perspectiva de que as pessoas, os estudantes, os aprendizes, não tiveram experiência prévia com computação. E aí, para falar desse currículo, a gente precisa primeiro falar dos fundamentos, né? Então, antes de eu mostrar o currículo propriamente dito, eu vou falar dos fundamentos. Então, a primeira decisão que nós tomamos é que, para que esse currículo desse certo, ele precisava ser compartilhado o máximo possível com a comunidade. Então, em vez de nós lançarmos os livros como algo fechado, né, nós lançamos eles como um projeto aberto, com uma licença Creative Commons. Então, os livros são gratuitos, eles estão online nesse site que vocês estão vendo aí. Eles estão... eles têm uma licença Creative Commons, eles têm um formato, né, fácil de uso, né, um formato PDF, e ao mesmo tempo tem um site de apoio, né, para cada um dos livros, com materiais suplementares para os professores. Outra coisa que nós temos que falar são os fundamentos. Aqui eu vou falar de 3 fundamentos específicos, 2 que eu acho que são mais fortes, que estão no centro dessa palestra, que são a aprendizagem em espiral e a aprendizagem significativa, e um terceiro que é o pragmatismo. E aí eu vou falando então deles, né, de como eles afetam as decisões que a gente tomou, né, para o currículo. E depois quando for apresentar o currículo propriamente dito, né, a gente vai mencionar esses aspectos como eles estão, né, fazendo parte do currículo. Então, começando com a aprendizagem em espiral, né, com a própria definição do Jerome Brunner, que é o criador do currículo em espiral, que é usado nas ciências em alguns lugares do mundo, acho que em boa parte do mundo. De certa forma, nós fazemos isso, né, porque nós aprendemos ciências em níveis diferentes de complexidade. Então, Brunner dizia que é possível ensinar qualquer assunto a qualquer pessoa de uma forma intelectualmente honesta, em qualquer estágio de desenvolvimento que eles estejam. E a gente sabe, né, que isso é possível, né, porque isso faz parte do nosso sistema educacional, né? Então, as pessoas aprendem história em vários níveis, aprendem ciências em vários níveis, né? Uma criança, quando aprende biologia no Fundamental 2, ela aprende um modo simplificado. E quando você vai para o ensino médio, né, você sofistica, né, os conceitos, você repete muitos daqueles conceitos que foram trabalhados, né, no fundamental, mas você sofistica. E você faz a mesma coisa para as pessoas que estudam biologia na educação superior. Então, a nossa ideia era fazer isso, né, de trabalhar essa espiral. Mas como é que isso funcionaria em computação? Então, a ideia é que os conceitos sejam retrabalhados em um nível crescente de complexidade. Então, se vocês olharem aí o nosso exemplo de espiral, vocês vão ver os conteúdos que são tipicamente trabalhados em um curso, né? Por exemplo, de programação, variáveis, entrada e saída, estruturas de decisão, de repetição, dados como arrays, trabalhar com modularização, métodos, parâmetros, objetos. Então, essas coisas podem ser trabalhadas no nível mais simples, no início, né, do aprendizado, e você pode repetir, então, esses mesmos conceitos, né, em etapas posteriores. Você vai sofisticando esses conceitos, você vai introduzindo complexidade ao longo do tempo. Como é que a gente faz isso, né? A gente, para fazer isso e para fazer isso funcionar, a gente, então, fez uma conversão desse currículo tradicional, né? E esse currículo tradicional, vocês podem ver aí do lado esquerdo dessa imagem, né? Ele normalmente trabalha os conceitos em sequência. Então, primeiro você aprende entrada e saída, depois decisão, depois repetição, depois vetores, depois funções, depois você trabalha funções com parâmetros, depois você trabalha com classes e objetos, por exemplo. Essa é a sequência tradicional que nós usamos na universidade, né? Mas o que a gente imagina é que essa sequência, então, não é a sequência adequada para a educação fundamental, para a educação básica. Então, o que a gente fez? A gente trabalha esses conjunto de conceitos, né, como um todo, se não todos, mas boa parte deles, né,
e eles são, de certa forma, acoplados a o uso de uma ferramenta e uma linguagem, e também a um contexto metodológico, que às vezes nós chamamos também de domínio. Então, por exemplo, você pode ter contextos que as crianças são acostumadas a trabalhar, como desenho, como jogos, como animações, e esses contextos são trabalhados, então, com ferramentas específicas, e os conteúdos, né, são trabalhados todos em cada um desses contextos com essas ferramentas. Então, essas coisas se repetem, e se repetem em níveis de complexidade crescente. Aí eu vou dar aqui alguns exemplos de contextos e de ferramentas. Então, por exemplo, é muito comum, né, começar a trabalhar o aprendizado desses conceitos de programação com a ferramenta Scratch. Então, ela é fácil de usar, é fácil de interagir, ela tem affordances que permitem, né, as crianças brincar e explorar, e ela é manipulável, né? Então isso é uma coisa muito bacana. E trabalhar com contexto de animação é uma maneira, né, de trazer algo do universo dessas crianças para esse processo de aprendizagem de computação. Então, a gente faz isso, né, no nosso currículo, né? A gente começa com Scratch, com animações, mas a gente poderia trabalhar com outros contextos, né, como Code.org com games, a gente poderia trabalhar com a linguagem Python e a ferramenta GES, que é uma ferramenta para novatos, também com outros contextos, como imagens, como áudio. A gente pode trabalhar com Python, com jogos, né? Então, você pode ir acrescentando complexidade, né? A gente adicionou, então, né, algum desses contextos, nesses blocos contextualizados, né, com essas ferramentas, para o currículo, e vocês vão ver isso, vai se refletir nas unidades dos nossos livros. Bom, então isso é um aspecto importante, né, a aprendizagem em espiral. Aqui é um segundo contexto, né, você vai trabalhar com processamento de imagens para você fazer brincadeiras com imagens que crianças e adolescentes gostam de fazer, né, trabalhar com negativo, trabalhar com escala de cinza, mudar o fundo da imagem, e essas coisas são interessantes de serem trabalhadas, e ao mesmo tempo tem ferramentas que auxiliam esse processo. Passando então, né, para as consequências do uso da aprendizagem espiral no currículo, uma das coisas que a gente precisa dizer é que essa escolha de você trabalhar com blocos contextualizados e repetindo conceitos leva a algumas consequências. E talvez a mais importante dela é que a gente não trabalha todos os conceitos que seriam planejados, né, por exemplo, nas diretrizes curriculares da SBC para a educação básica. Mas a gente faz isso deliberadamente, né, porque a gente entende que às vezes menos é mais, né? Então é mais interessante que esses estudantes aprendam esses conceitos de forma mais sólida do que a gente ter esse turbilhão e essa quantidade enorme de conceitos que a gente vê, por exemplo, nos currículos de matemática e que no final são aprendidos por poucos. Então, na verdade, a gente quer que muitos aprendam e por isso que a gente escolhe trabalhar com menos. Isso tem essa consequência, né? Então, as diretrizes da SBC serem cumpridas apenas parcialmente. Mas vamos em frente, né? Então, isso é um dos aspectos. O segundo, né, o segundo fundamento que a gente trabalha é a aprendizagem significativa. Então, na aprendizagem significativa, o Zubel propõe que o fator mais importante, né, para o aprendizado de um novo conceito seja a própria estrutura cognitiva que o estudante tem. Ou seja, o conhecimento prévio é o que mais influencia na aprendizagem do novo conhecimento. E esse processo de aprendizagem, ele demanda uma interação entre o conhecimento prévio e o novo conhecimento. Então, para tentar explicar isso de uma maneira um pouco mais visual, a gente tem aqui esses dois extremos aqui da aprendizagem mecânica e da aprendizagem significativa, né? Quanto mais mecânica, menos estamos levando em conta a interação entre o novo conceito e o aprendizado prévio. Ao levar a interação em conta, a gente permite que o estudante ou o aprendiz reconstrua, né, a sua estrutura cognitiva, né, guarde em sua memória de longo prazo os conhecimentos integrados, né, nesse novo conhecimento com o conhecimento prévio.
E esse é um dos impactos e das consequências da aprendizagem significativa, né? Então, a gente trabalha bastante com isso, né, ao longo do nosso currículo, né? E a gente sabe que na escola de hoje, né, as pessoas também trabalham com isso. Uma das maneiras de trabalhar com a aprendizagem significativa é utilizando o que a gente chama de organizadores prévios. Então, o que é um organizador prévio? Geralmente é uma informação que o próprio professor apresenta, mas às vezes não é o professor, é o material didático, né? E que auxilia o aprendiz a organizar essa nova informação junto com o que ele já aprendeu antes, que está guardado em sua estrutura cognitiva. Então, o professor geralmente, né, relembra ao estudante coisas que ele aprendeu antes, né? Faz esse relacionamento, né? Traz o essencial dos conhecimentos prévios que ele tem, que vão ajudar ele a entender esse novo conceito, e ao mesmo tempo esse organizador prévio tem que ser algo que o aprendiz seja capaz de entender, seja capaz de processar. Então isso é muito comum, né? Acho que professores fazem isso, né? Ao ensinar um assunto novo, eles relembram coisas que os estudantes aprenderam antes, né? Fazem essas relações. Isso é uma coisa que faz parte dos nossos currículos e que a gente talvez use intuitivamente, né? Mas que no nosso currículo a gente faz não apenas, né, dessa forma, mas também respeitando o universo dos estudantes. Então, se os estudantes fazem coisas do interesse deles, é possível, então, encontrar facilmente organizadores prévios. E mais do que isso, né, quando a gente trabalha com aprendizagem em espiral, né, que a gente repete aquele conjunto de conceitos e vai acrescentando complexidade, né, vai ser uma coisa extremamente normal surgirem organizadores prévios, porque os aprendizes, né, trataram daqueles conceitos previamente de uma maneira mais simples. Por exemplo, em nosso currículo, né, ao respeitar esse universo dos estudantes, né, a gente brinca com algumas coisas, né? Então, olhando cada etapa da vida deles, né, por exemplo, quando os estudantes são mais jovens, no 6º ano, eles gostam muito de brincar, de praticar criatividade. Então, nós vamos então trabalhar os organizadores prévios, né, e os contextos relacionados a essa expressão da criatividade. Quando a gente chega no 7º ano, a gente sabe que as crianças gostam muito de brincar com videogames, né? Então vamos trabalhar com jogos, né? Porque os jogos são coisas familiares, conhecidas dos estudantes. Os estudantes gostam de construir coisas, então vamos trabalhar com construção. À medida que eles vão ficando adolescentes, eles também gostam de trabalhar em conjunto, eles gostam de interagir, então vamos trabalhar com colaboração. E à medida que as estruturas cognitivas vão ficando mais sofisticadas, né, a gente também tem que trabalhar com os desafios, com quebra-cabeças, né, introduzir a ciência na jogada, né, trabalhar com simulações. Então a gente faz isso, né, e utiliza esses organizadores prévios respeitando esse universo dos estudantes. Bom, isso também tem consequências no currículo, né? Assim como a aprendizagem espiral levou a menos conceitos, a aprendizagem significativa leva a uma organização diferente. Então, em vez da gente ter a organização por conteúdos, a gente faz uma organização do currículo por cenários de interação. Então, a ideia é que cada unidade trabalhada em cada um dos livros, né, seja baseada em um cenário de interação. Por exemplo, como eu mencionei aí, expressar criatividade, criar jogos, colaborar. E essas coisas, então, são organizadores do conhecimento ao longo do currículo. Então, a gente acopla, né, esses organizadores do conhecimento com esse cenário de interação com os domínios e contextos que eu mencionei antes nos blocos contextualizados. Então, os nossos blocos de imagens, os nossos blocos de jogos, nossos blocos de robótica vão, então, permitir a criação desses cenários de interação. E é claro que a gente também, né, explicitamente faz isso no livro, né? Durante a construção dos livros, vocês vão ver que eles têm um pedaço que trata do guia de aula, né, diretrizes para o professor conduzir cada uma das aulas, e a gente sempre fala no início dessas aulas que o professor tem a liberdade, né, e é incentivado a trabalhar com as relações desse novo assunto sendo trabalhado com conhecimentos prévios. Então, esse é o segundo aspecto, a aprendizagem significativa, né? O terceiro aspecto talvez seja menos central, mas ainda é importante em nosso currículo, é o pragmatismo, né? O pragmatismo está muito ligado às nossas próprias práticas como professor, né? Então, a gente gosta de trabalhar com coisas que deem certo.
A gente gosta de trabalhar com coisas que sejam úteis para os estudantes, de interesse dos estudantes, onde a experiência prática, né, motive a eles o aprendizado da teoria, onde os conteúdos estejam integrados, né, não apenas os conteúdos de computação, mas os conteúdos se integrem com a vida e com as outras experiências dos estudantes, com a matemática, com as ciências, com a linguagem. Então, a gente pensa o currículo um pouco nessa linha, né, bem pragmática. Então, a gente olha de um lado a criança, né, o aprendiz, a gente olha de outro lado os conhecimentos. Então, a gente não faz um currículo só orientado pelos conhecimentos, né, pelos conceitos, nem um currículo só orientado pela criança e pela liberdade absoluta da criança. Então, ele é um meio termo, né, e é uma visão bem pragmática do processo. Então, só para vocês terem uma ideia melhor, né, dessa visão pragmática, né, a gente trabalha, então, nossos livros com esse diálogo, né, essa síntese entre o objetivismo e o subjetivismo, né? A gente sabe que são duas tendências extremamente fortes na educação mundial e na educação brasileira não menos, né? De um lado o instrucionismo, né, explícito, de outro lado, né, uma visão construtivista, mais baseada nas ideias de Piaget. E a gente sabe que o construtivismo tem um impacto muito grande na computação e na computação na escola através do construcionismo, né, com os trabalhos de Seymour Papert. Mas a gente sabe também que as nossas escolas trabalham muito com o instrucionismo, né? E a gente precisa também se curvar, de certa maneira, essa realidade. Então, a gente não vai mudar a escola radicalmente de uma vez, mas eu acho que vale a pena, então, trabalhar um pouco com as duas coisas. Então, do lado instrucionista, a gente trabalha com esses desafios graduais, né, com o suporte do professor, e do lado construcionista, a gente trabalha com esses projetos construcionistas. Falando primeiro dos desafios graduais, né, para vocês terem uma ideia de como as unidades são organizadas, né, o que a gente faz? A gente trabalha com novos conceitos pelo exemplo. Então, dando uma instância aqui, né, para vocês entenderem melhor, né, os estudantes vão aprender, por exemplo, a programar desenhando. Então, a gente apresenta um exemplo de um desenho de um quadrado e depois a gente vai introduzindo variantes. O estudante vai trabalhar desenhando um hexágono, um triângulo. E esses desafios nem sempre são tão fáceis da criança atravessar. Então, o professor está ali para dar suporte, né, para os aprendizes que estão em laboratório, trabalhando naquele desafio, e eles vão tentando descobrir por conta própria, mas quando precisa, o professor está para dar o suporte. E a gente vai sofisticando, né, trazendo conceitos adicionais, trabalhando, por exemplo, com desenho de círculos, e a gente vai introduzindo loops, a gente vai introduzindo funções e vai fazendo funções que chamam funções. Então, essas coisas vão sendo trazidas gradualmente, né, dessa forma. Então, a gente faz isso durante um conjunto de aulas, né, de cada unidade, e é claro, né, a gente faz isso para trazer esse conjunto básico de conceitos, né, que os estudantes têm que trabalhar, que são novidade para eles. Mas a gente acha que é importante que eles tenham liberdade para exercer a criatividade deles, né, exprimir as ideias deles. Então, a gente passa por uma segunda etapa, né, que a gente sempre trabalha quase todas as unidades, não vou dizer todas, mas boa parte das unidades dos livros, é que a gente propõe aos estudantes que eles criem seus próprios projetos, né, a partir dos interesses deles. Então, eles vão construir artefatos, vão aprender construindo artefatos, vão refletir sobre essa construção desses artefatos, né, e vão solidificar sua base de conhecimentos com essa reflexão, vão exercer a criatividade, mas é claro, né, para não deixar totalmente solta, a gente dá um pouco de scaffolds, né, um pouco de suportes ao estudante. Esses suportes já são mais no sentido de que eles podem se sentir perdidos, né, ao fazer o projeto livre. Então, a gente trabalha então algumas estruturas. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma animação, uma historinha, a gente, por exemplo, propõe que eles façam um storyboard. Então, a gente traz essa ideia, né, do storyboard para esse contexto, para que eles tenham facilidade de construir as suas próprias histórias. Então, a gente faz então essa combinação, né, de projetos construcionistas com esses desafios com suporte do professor, e isso também tem essas consequências no currículo. De certa forma, eu já disse quais são as consequências, né? Em que cada unidade a gente tem pequenos desafios intercalados, né, no final, com projetos maiores. Então, a gente tem, né, vai passando pelas várias unidades dessa forma. Ao fazer isso, né,
a gente está levando em conta tanto o interesse dos estudantes como os conceitos que estão sendo trabalhados. Então, como eu falei, né, a gente olha os dois polos do aprendiz e do que está sendo aprendido. E isso, né, permite que a gente, então, faça o currículo desta forma. Então, esses são os três fundamentos que eu gostaria, então, de falar, né, para vocês sobre que compõe nosso currículo. Eu vou passar para uma outra etapa agora, que é apresentar o currículo propriamente dito. Então, eu vou fazer um passeio aqui ao longo dos livros e ao longo dos 4 anos do nosso projeto, e começando com o livro Computação e Eu, né? Então, eles estão no 6º ano, e nesse 6º ano eles ainda têm uma orientação muito grande para si e menos para a comunidade. Então, a gente explora isso, né? E explora isso principalmente através da criatividade. Os estudantes exercem, exprimem a sua criatividade com o Scratch, nesse contexto de computação criativa. E isso é combinado também com computação desplugada, e isso acontece ao longo de todos os anos, mas principalmente nesse primeiro ano. Então, na primeira unidade, que é fortemente baseada em computação desplugada, a nossa ideia é que eles entendam tanto como o computador funciona, que a gente faz com joguinhos, com desafios, todos desplugados, e também a gente faz um trabalho para que eles aprendam como os programas funcionam. E a gente faz, então, essas atividades desplugadas aí do Pegue o Porco. Então, isso é meio que baseado no Angry Birds, e a gente faz isso, né, desde as coisas mais simples, né, de trabalhar a sequência, até trabalhar seleção, repetição. Isso é muito inspirado no Code.org, e a gente trabalha também um pouco com o Code.org, mas se os computadores do laboratório não tiverem acesso à internet, eles podem trabalhar somente com as atividades desplugadas do Pegue o Porco. Essa é a primeira unidade. Na segunda unidade, a gente trabalha um pouco mais com as ideias básicas, como interagir com o computador, de como usar o mouse, de como usar o teclado. Os estudantes talvez estejam acostumados a usar tablets e celulares, não estão acostumados, né, a usar o computador, então a gente precisa trabalhar essas questões. Então a gente brinca, né, a gente tem um joguinho de digitação, a gente trabalha com desenho, a gente trabalha com busca na web, e a gente então trabalha com esses usos básicos da informática pelas crianças. Então, a gente passando por essa etapa, né, a gente passa, né, para a expressão através da computação criativa. Então, os estudantes já sabem usar o computador, têm uma ideia de como funcionam os programas, né? Então, vamos brincar. E aí são vários desafios, né? Essas 2 unidades de computação criativa são muito baseadas nos materiais da Karen Brennan, né, da Universidade de Harvard, nesse seu livro de computação criativa. E ela também trabalha, né, com Creative Commons, então a gente reaproveita parte dos materiais deles e trazemos, né, então, para cá. Um exemplo, né, aqui ao lado da tela, é a proposta para os estudantes construírem um programa usando pelo menos 10 blocos. E aí fica o desafio, e eles têm que, de alguma maneira, inventar um programa que faça o que eles quiserem que faça, mas usando pelo menos esses 10 blocos. Um outro exemplo aqui ao lado direito, né, é trabalhar com a criação de uma banda. Eles vão fazer uma banda e eles vão ter que escolher os instrumentos e vão montar esse cenário. Isso aqui é um exemplo de um cenário montado, né, onde tem uma cantora, onde tem instrumentos de percussão. E aí eles trabalham, então, né, com a expressão da criatividade deles, brincando com música. Então, são várias atividades desse tipo, né? Quando a gente chega na 4ª unidade, a gente continua com a computação criativa, só que a gente, né, do meio para o final, a gente trabalha mais com o projeto construcionista, como a gente falou. Então, a gente tem 2 projetos, eles trabalham um projeto que é a criação de uma história, né, a partir de uma lenda do folclore, né? Então, a gente tem aqui um exemplo, né, de interação entre personagens, e a gente propõe a eles, então, que eles têm que fazer scripts antes de construir as histórias deles e de contar a historinha, e de criar a animação, a conversa entre os personagens. Do mesmo jeito, a gente propõe também uma história interativa que muda de acordo com a interação do usuário. Mas para fazer isso, né, e facilitar esse processo, a gente introduz então a ideia de storyboard. Vocês podem ver aí à direita. Então, os estudantes vão fazer uma história interativa, né, que tem pelo menos 2 caminhos diferentes. E eles podem pensar mais caminhos, mas isso é só então o desafio que é proposto a eles. Então, com isso a gente então termina o 6º ano. E a gente passa, então, né, para o 7º ano com outras ideias
Esqueci de falar, né? É importante mencionar, né, que ao longo de todos os 4 anos a gente trabalha com computação desplugada. Muitos dos materiais são baseados no livro clássico de computação desplugada do Tim Bell, e alguns dos materiais são desenvolvidos por nós. Então, vocês vão ver aqui, por exemplo, esse de portas lógicas, trabalhado, né, foi desenvolvido por nós, mas os materiais de imagens binárias, por exemplo, aqui à esquerda, vocês veem de números binários, ou de algoritmos de ordenação à sua direita, eles são, né, matérias que vêm da computação desplugada do Tim Bell. E isso acontece ao longo dos 4 anos. Como eu disse, mais forte nesse primeiro, mas a gente sempre coloca pelo menos uma atividade desplugada em cada uma das unidades do nosso livro. No 7º ano, então, né, como eu tinha mencionado, né, a gente muda um pouco, né, de contexto, né, os aprendizes começam a trabalhar mais com seus pares, eles começam a mudar o seu comportamento para um comportamento mais orientado à comunidade. Então, a gente trabalha bastante com duplas e trios nesse período. E eles, talvez o mais central aqui nesse 7º ano é o pensamento computacional, a expressão do pensamento computacional, e a criação de jogos, que toma 2 unidades desse livro. Na primeira unidade, né, a gente começa a trabalhar essa questão de pensamento computacional, né, que eles, de certa forma, viram na computação desplugada antes, mas utilizando a linguagem do Scratch, a ferramenta Scratch, né, e a gente trabalha com desenhos. Então, esse foi o exemplo que eu mencionei aqui, né, desde trabalhar com figuras mais simples, como triângulos, quadrados, trabalhar com círculos, aprender a usar loops para criar círculos, aprender a usar loops aninhados para fazer círculos com círculos. Então, esses são exemplos, né, de sofisticação que eles chegam, né, e eles começam a trabalhar com loops, eles trabalham, inclusive, com definição de blocos, né, então eles aprendem um pouco de funções. Então, essa é a primeira unidade. E, ao final, eles têm que desenhar, né, em dupla, uma bandeira. Eles escolhem qual bandeira de um país qualquer, né, a gente dá uma lista de bandeiras de países, e eles têm que fazer esse desenho. Aí eles encerram, então, essa primeira unidade. E a segunda unidade, ela é bem focada na interação humano-computador, não tanto na teoria da interação humano-computador, mas mais na exploração das diferentes possibilidades, né, de interação do usuário com o computador. E aí eles trabalham muito com os plugins do Scratch, especialmente tradução, síntese de voz. Aí vocês veem aqui um exemplo de um joguinho que eles fazem, né, de tradução. Eles trabalham também com a webcam e receber informação da webcam para poder comandar um programa. E a gente brinca um pouco com isso. E isso permite também a gente explorar coisas adicionais na terceira unidade e quarta unidade com jogos. Na terceira unidade, que a gente traz esse contexto de jogos, especialmente jogos 2D, a gente trabalha vários joguinhos clássicos, alguns jogos como fazer a galinha atravessar uma estrada e onde os carros estão passando, ou esse jogo da toupeira, onde a gente tem um gato disfarçado de toupeira. E aí a gente consegue explorar bastante essas ideias de condicionais, a partir dos próprios cenários, né, de interação dos personagens no jogo, né, eles têm que trabalhar loops, eles têm que trabalhar condições, eles têm que trabalhar números aleatórios, têm que trabalhar variáveis para montar scores, né, dos jogos. E isso é uma coisa muito bacana, né? E é feito em nível crescente de complexidade. Então, a gente começa com jogos mais simples, vai introduzindo então, jogos mais complexos com o tempo. E eles têm que terminar, então, na quarta unidade, criando o seu próprio jogo. Então, a gente passa umas 4 aulas da quarta unidade, né, trabalhando a criação de jogos. Esses jogos, eles trabalham todas as... Quer dizer, na verdade, durante todas essas 2 unidades, eles trabalham essas mecânicas que você vê aqui à esquerda aqui do slide, e eles têm que criar um jogo que tenha pelo menos 4 dessas mecânicas. E aí a gente pede que eles façam um documento de design do jogo, bem simples, né? Bem simplificado, mas que permita eles pensarem antes de construírem, né? Pensarem o que eles vão fazer, qual é o tipo de jogo, quais são os personagens, quais são as funcionalidades e mecânicas que eles vão usar no jogo. Depois eles vão fazer o jogo propriamente dito, e eles vão, por final, fazer uma apresentação do jogo. Então eles vão aprender a usar um programa de apresentações e vão apresentar para a comunidade. Então, a ideia é que a gente termine esse ano, né, e eles apresentem esse projeto, né, para a comunidade, para os pais, para os outros professores da escola,
E aí a ideia é que seja uma atividade muito interativa, né, com a comunidade. Bom, esse é o 7º ano, como eu disse, bastante focado em pensamento computacional. Vocês estão vendo, né, que faz parte desse 7º ano também essa coisa da espiral. A gente trouxe jogos, né, depois de figuras, que também veio depois de animações do ano anterior. E a gente continua isso no 8º ano, né? A gente introduz um outro contexto, né, de robótica. A gente introduz manipulação de imagens com GPBlocks e, por fim, a gente introduz uma linguagem textual. Então, a espiral continua andando aí, né, e sofisticando em conceitos. Só que, é claro, né, eles estão chegando à adolescência, né, e a interação na sociedade começa a se tornar cada vez mais importante. Então, a gente introduz essa questão de colaboração, de entender a internet, entender as redes sociais. A primeira unidade, então, a gente trabalha com isso, né? Então, um pouco entender como funcionam as redes de computadores, a internet, o e-mail. A gente trabalha bastante a questão de colaboração, então eles já sabem usar um programa de apresentações e um programa de edição de textos num desktop offline, aí eles passam a aprender a usar, por exemplo, o Google Apps, onde eles trabalham, então, a edição de textos e a criação de apresentações, e também aprendem a gerenciar o drive deles na nuvem. Isso é uma coisa muito bacana, né? Eles trabalham junto, né? Então, não mais isoladamente, mas constroem coletivamente essas atividades. Quando a gente fala de redes sociais, a gente especificamente está interessado nas questões éticas que estão relacionadas às redes sociais. Então, a gente não vai discutir como usar uma rede social, porque eles já sabem usar redes sociais a essa altura do campeonato. Mas, sim, discutir os impactos das redes sociais, como cyberbullying, como fake news, e a gente discute essas coisas em atividades que são muito relacionadas à reflexão, à discussão em grupo, à percepção de diferentes perspectivas, né, das diferentes pessoas. E a gente, então, coloca isso num contexto muito de discussão, que eu acho que talvez seja a maneira mais apropriada de fazer. Então, essa é a primeira unidade. Na segunda unidade, como eu disse, a gente segue nossa espiral. Então, a gente continua trabalhando com programação em blocos, a gente continua trabalhando com aqueles conceitos de sequência, seleção, repetição, funções, variáveis, só que agora a gente trabalha com um robô. Então, esse é um robozinho bem simples, um robô carrinho. Ele é muito bacana por ser barato. Então, comparado com robôs Lego, ele tem um preço muito menor. Então, em vez de gastar R$3.000 com um robô, a gente gasta R$500, R$600 com um robozinho. Ele tem vários sensores nele, sensor de distância, sensor de linha, sensor de luminosidade, ele tem LEDs, ele também emite som e ele tem motores, então, tem sensores e tem atuadores, e a gente consegue então explorar essa coisa de um sistema embarcado, né? Ele é baseado em Arduino, né? Então é uma coisa muito bacana de trabalhar, porque é simples e é popular. E os estudantes, né, constroem coisas de interesse deles. Então eles fazem projetos os mais diversos, né? Desde um piano eletrônico, eles fazem um robô que segue um circuito, eles fazem um carrinho bate-volta, coisas do tipo. Nessa unidade, então, né, eles trabalham com o hardware mais, então a gente volta a discutir as questões da organização de um computador, de um sistema. Passando para a terceira unidade, né, a gente seguindo com a espiral, agora a gente mantém a linguagem de blocos, mas a gente muda de contexto, muda de ferramenta, e a gente começa a trabalhar com imagens, com contexto de imagens, e ao mesmo tempo a gente tem uma linguagem ainda de blocos, mas já em inglês, que permite a gente fazer essa transição entre a linguagem de blocos mais fácil de trabalhar do Scratch e do MBlock, né, que é o que o robozinho faz, e para uma linguagem que você tem que trabalhar já em inglês e mais parecida com a linguagem de programação. Vocês veem aí os loops do GPBlock, são bastante parecidos com loops da linguagem Python. Loops for each, né? Então, são coisas que vale a pena explorar, né? A gente acha que a transição é bem importante, ao mesmo tempo que trabalha um contexto que os estudantes gostam, que é de trabalhar com imagens, de brincar com imagens. Então, como eu mencionei isso, né, mais cedo, quando a gente falava de contextos, esse aqui é um exemplo, né, bem interessante de contexto, onde eles trabalham funções. Aqui você vê o negativo aqui da imagem do Seymour Papert,
E eles fazem vários trabalhos brincando com tonalidades, brincando com escala de cinza e coisas do tipo. E a gente encerra esse ano, o 8º ano, com a introdução de uma linguagem textual. Então, os estudantes já aprenderam uma linguagem mais parecida com a linguagem de programação, lá no GPBlocks. Então, a gente agora traz a linguagem textual. Então, a gente introduz a linguagem Python para evitar, né, novidades excessivas. A gente volta para um contexto familiar a eles, que é o contexto de desenhos, de figuras geométricas, que eles já trabalharam com Scratch. A gente faz a transição do Scratch para Python, então a gente vai mostrando, né, comandos em Scratch, como são eles em Python, para brincar com a caneta e para brincar com a Turtle do Python. A gente usa essa biblioteca Turtle do Python e a gente começa com coisas bem simples, né, de fazer figuras geométricas de novo, até fazer essa vila de casinhas, ou fazer um tabuleiro de xadrez, ou esse caleidoscópio aí que vocês estão vendo, que vai desenhando então essa coisinha colorida e trabalha aí, né? Vocês vão ver aí ao lado direito esse exemplo do caleidoscópio, onde eles definem funções que fazem giros, que desenham e que ao mesmo tempo são repetidas. Então você trabalha ou com loops alinhados, ou você trabalha com funções que chamam funções. E vocês veem, né, que está sendo introduzida uma linguagem de programação textual, né? Então, isso já é a primeira unidade, né, que eles trabalham com a linguagem de programação textual. Isso vai ser repetido no ano seguinte, eles vão continuar trabalhando com a linguagem textual. Então, esse é o 8º ano. Quando a gente começa o 9º ano, o foco já é mais o mundo. Então, quando a gente trabalha com computação e o mundo, a gente está interessado em como esses aprendizes estão interagindo com o mundo. Eles estão, né, avançando na aprendizagem de ciências, né? Nesse ano, no 9º ano, eles começam a brincar com química e física. Então, a gente pensou, poxa, vamos trabalhar com simulações científicas, né, que envolvem essas coisas. A gente continua, né, com manipulação de imagens e o forte desse ano, né, é o uso da linguagem textual, mas a gente também trabalha com coisas mais concretas, como Arduino e eletrônicos. Começando então com as simulações, né? A primeira unidade que a gente trabalha com simulações, a ideia da gente é que eles aprendam, né, por exemplo, como simular uma queda livre, como simular o movimento dos elétrons nos orbitais de um átomo, como simular um sistema solar e o movimento dos planetas. E a gente utiliza para isso um pouco de matemática, um pouco das ideias de ciências, né? Vocês veem aqui a matemática vem de uma maneira bem simples, com equações paramétricas, e essas coisas são trabalhadas gradualmente e acopladas ao Scratch, que é uma coisa que eles já estão acostumados. Então, vocês veem aqui que é possível fazer um objeto, um ator do Scratch ser movido, e a gente começa primeiro com o seno, né, trabalhando movimentos, por exemplo, na vertical, a gente trabalha com o cosseno, trabalhando movimentos na horizontal, e a gente combina esses movimentos para fazer o movimento em círculo. E aí depois a gente introduz a elipse e a gente faz movimentos elípticos e essas coisas são construídas, né, gradualmente, né? E ao final dessa unidade eles fazem seu próprio projeto de ciências. Aí eles escolhem o projeto, eles têm um tempo para preparar um projeto de interesse deles. Então acho que essa conexão com o mundo é bem importante nesse momento. E é uma coisa que a gente tem que explorar na computação, né? Talvez não seja feito de forma suficiente nesse currículo, mas aqui está uma introdução de como pode ser feito. Passando para a segunda unidade desse 9º ano, a gente volta então ao contexto de imagens, só que agora usando a linguagem Python e usando a ferramenta GES, que é uma ferramenta para novatos que permite trabalhar com imagens, com pixels, de uma maneira bem simples. Então vocês veem aqui, eles podem trabalhar com construção de uma imagem colorida e transformá-la numa imagem em tons de cinza, ou utilizar o chroma key, é uma coisa que as crianças e adolescentes gostam muito, né, de se eu me colocar em um cenário, como é que fica? E como é que é possível fazer isso? Então essas coisas são divertidas e ao mesmo tempo exploram de novo, né, aquela espiral de conceitos. Aqui vocês veem que a espiral está avançando bastante, né? Eles já trabalham com coleções, né? Então eles conseguem iterar sobre listas, você tem loops aninhados. Então, você introduz mais sofisticação, né? E isso vai chegando a esses resultados que são bem visíveis para eles. Uma das coisas legais também é que esses cenários que a gente escolhe, esses domínios que a gente trabalha,
permitem um feedback imediato na forma de interação visual. Na terceira unidade, né, a gente parte para um contexto um pouco mais parecido com o contexto que a gente trabalha na universidade, né, de programar interagindo através do console, entrada pelo teclado, saída numa tela de texto. Mas como fazer isso de uma maneira bacana? Então a gente imagina trabalhar com jogos, já que eles trabalham e gostam de jogos, vamos continuar trabalhando com jogos. Só que os jogos agora passam a ser jogos textuais e jogos numéricos, como adivinhar um número entre 0 e 100, ou fazer a criptografia de uma mensagem, como vocês estão vendo aqui nesse exemplo, né? Então, ensina a fazer a criptografia de César. Depois a gente faz uma criptografia um pouco mais sofisticada. A gente não trabalha, né, criptografia algébrica propriamente dita, mas a gente explora, né, essa coisa de interação e de varrer uma string e de alterar uma string, ou de criar uma nova string a partir de uma outra string. E isso permite que eles trabalhem a questão de índices, né, a questão de iteração sobre strings. E, ao mesmo tempo, é um contexto mais conhecido. Então, a gente começa a chegar no contexto que a gente está acostumado a trabalhar na primeira disciplina de programação na universidade, mas, ao mesmo tempo, mantendo a familiaridade e mantendo a coisa lúdica, né? Isso, então, é onde a gente encerra. A gente não passa por essas 3 unidades com Python, a gente encerra com linguagens textuais e a gente, na verdade, fecha esse ano e o nosso currículo com a criação, né, de artefatos de interesse dos estudantes, artefatos físicos, né, que são baseados em Arduino, né, programados utilizando o MakeBlock, ou MBlock, né, aquela linguagem que é bem parecida com o Scratch, e que eles já praticaram, né, no MBot, com o robozinho MBot, só que agora eles fazem com Arduino puro, trabalhado com sensores, com atuadores, com LEDs, com componentes eletrônicos que são montados num protoboard. Então, são propostos então vários projetos para eles no final têm que escolher então e fazer o projeto deles, de interesse deles, mas eles aprendem a fazer coisas desse tipo, né? Fazer, por exemplo, um robô guardião, que ele não vai permitir uma pessoa chegar e tocar num boneco que esteja ali guardado. Ele move, por exemplo, os braços, né? E isso é trabalhado com motores, com sensores e com Arduino. Então, esse é o nosso currículo, né? Acho que a gente passou e não passeou sobre ele, né? Para que vocês vissem um pouco essa ideia, né, da espiral, né? A ideia da aprendizagem significativa e do pragmatismo. Eu queria levantar algumas questões antes de eu chegar às conclusões, né? Essas questões estão relacionadas ao currículo propriamente dito, aos livros. Então, uma das ideias nossas é que esse currículo pudesse ser feito e implementado numa escola pública, e que o custo dele não fosse elevado. Então, já que é uma coisa feito para uma quantidade muito grande para um trabalho em escala, né? Então temos que pensar nessas questões também, né? E o que a gente faz é imaginar que o custo maior, na verdade, é feito na criação do próprio laboratório com computadores. Algumas escolas já têm, mas às vezes demandam renovação. Então, talvez o custo mais elevado é de criação do laboratório no primeiro ano. No segundo ano, no 7º ano, eles têm que trabalhar com acesso à internet, então tem um custo aí adicionado, né, de manutenção e de implantação. No 8º ano, tem a aquisição dos kits de robótica educacional, mas, como eu falei, foram kits que são relativamente baratos, né, que custam entre 600 e 500 reais. Você pode montar um laboratório gastando menos de 10 mil reais de robótica. E a mesma coisa no 9º ano, né? A gente trabalha com esse conjunto Arduino e esses componentes eletrônicos, e cada kit desse para uma bancada está em torno de 500 reais. Então você consegue montar 10 bancadas por 5 mil reais, por exemplo. Então você consegue então garantir que o custo esteja controlado. Bom, eu preciso falar dos livros, do formato dos livros. Então, existe uma versão do livro para o professor e também uma versão para o estudante. Para cada uma das aulas, em cada uma das unidades, né, eu não mencionei antes, né, mas são 30 aulas para cada livro, e cada unidade tem entre 7 e 8 aulas, e são propostas para cerca de 2 horas de duração, embora pode ser mais curto também.
mas mais ou menos imaginado, então, né, em torno de 60 horas de atividades para cada livro. E o livro do professor sempre vai ter um plano de aula e uma descrição das atividades, como um roteiro do que o professor pode fazer em sala de aula, em laboratório com os estudantes. Do lado dos estudantes, sempre eles vão encontrar o objetivo da aula e pelo menos o diário de bordo, que é a reflexão que eles vão fazer sobre aquela aula que eles tiveram. A gente acha bem importante, né, que os professores trabalhem essa questão da reflexão, porque se a gente fala de aprender, né, e aprender através da construção, a reflexão é parte do processo e tem que estar explicitamente, né, no currículo. Além disso, né, no livro do professor e no livro do estudante, né, vocês vão encontrar esses tópicos repetidos. Nem toda aula tem todos os tópicos, mas quando existe um elemento mais teórico, tem os tópicos relevantes. Quando tem atividades a serem propostas, né, para os estudantes, tem as folhas de atividades. Quando tem tarefas para casa, que são raras, né, a gente faz poucas tarefas para casa, mas quando tem, a gente propõe essa sessão. E quando é uma atividade desplugada, que tem que ser recortada, a gente tem também a montagem do playset. Esse é um exemplo de plano de aula, né, que vocês estão vendo aqui agora. Ele é um plano de aula típico, né, que introduz os objetivos, conteúdo e atividades. Ele tem os resultados de aprendizagem conforme o currículo da CSTA. E a ideia nossa é que numa segunda versão do livro a gente trabalhe com objetivos da BNCC e dos referenciais da SBC, mas o que nos orientou mesmo foi o currículo da CSTA, e a gente trabalha também, né, a gente lista também os materiais que são usados para a aula, inclusive links externos que geralmente estão no site do projeto. Nesse currículo da CSTA, a gente tem 5 eixos diretores, né, para aprendizagem, né? Pensamento computacional, que está aí em rosa, vocês vão ver, ele é um dos mais trabalhados ao longo de todos os livros, e assim como as práticas de programação e computação. Isso foi uma decisão explícita nossa, né? E a gente sabe que poderia, né, ter abordado de maneira diferente, mas como eu disse, isso é uma primeira tentativa de criação de currículo. E essa foi um pouco uma decisão nossa de trabalhar com esses elementos centrais de pensamento computacional e programação. Mas, além deles, vocês vão ver que estão aí presentes ao longo dos livros, né, a colaboração, os aspectos éticos e a compreensão dos computadores e dos dispositivos de comunicação também. Mais detalhes sobre essa divisão dessas atividades podem ser encontrados em nossos artigos, né, que descrevem esses livros. Passando, então, para conclusões, o que eu queria trazer para vocês primeiro é o que o estudante é capaz de fazer, o que ele ganha, né, com este currículo. Então, começando com o central, né, ele desenvolve bastante, né, suas capacidades, suas habilidades de pensamento computacional. Eles ganham larga experiência com linguagem de blocos em diferentes domínios, né, trabalhando com imagens, com robótica, com animações, com desenho de figuras. Eles têm alguma experiência com a linguagem textual de quase 1 ano completo, são 3 unidades, né, trabalhadas com a linguagem Python, com esses conceitos que vocês estão vendo aí. Então, isso é uma coisa bacana, dar uma introdução ainda no ensino fundamental para esses conceitos. Existe, por outro lado, uma boa interação básica com o hardware. Eles aprendem muitos fundamentos da computação, especialmente através de atividade de computação desplugada, e tem noções de interação humano-computador, tanto explícitas através de uma atividade desplugada que a gente faz, como com essa interação através dos dispositivos, né, que eles brincam durante todo o curso. Eles também ganham prática em usar um computador, é uma coisa mais instrumental, mas é importante. Eles aprendem a editar textos, apresentações, fazer busca na web, desenhar. Eles aprendem a usar ferramentas na nuvem, né, que é uma tendência, eles têm que aprender também. E eles passam a ter uma consciência maior dos impactos da computação, tanto na vida das pessoas como no mundo. Então, acho que são coisas sólidas e, ao mesmo tempo, né, que a gente entende que são possíveis de se fazer num período, né, de 4 anos. Isso gera consequências. Se a gente tem um currículo desse tipo, né, para o Fundamental 2, a gente pode fazer um currículo para o ensino médio mais avançado do que as iniciativas que a gente faz hoje. Então, em vez de a gente fazer coisas muito básicas, a gente pode pensar em itinerários formativos para o ensino médio que explorem esses conhecimentos prévios que são trabalhados no projeto Computação Fundamental.
a gente pode pensar também em disciplinas de computação, né, que utilizem esses conhecimentos prévios, né? E isso dá diferentes direções. Eu imagino várias, estou mencionando apenas algumas aqui, né, mas vocês podem pensar outras, né? Programação avançada, programação para web, brincar com mídias, né? Então, tem pessoas que vão para a área de mídia, vão trabalhar com arte, com música, com jornalismo, com vídeo. Por que não explorar isso também através da computação? E o lado da cultura maker, né, de construir coisas, né? Então, a gente pode imaginar no ensino médio atividades bem bacanas explorando esses conhecimentos anteriores que eles já tiveram nesse curso. No Fundamental 1, que foi uma coisa que a gente não trabalhou, que foi uma decisão explícita, uma das coisas que a gente pode dizer é que, embora não tenhamos pensado sobre o Fundamental 1, agora a gente pode pensar melhor, porque a gente tem um currículo do Fundamental 2, né? Então, se você sabe o que você trabalha, né, no Fundamental 2, você pode pensar melhor o que você pode trabalhar no Fundamental 1. E, ao mesmo tempo, né, como eu disse, é uma iniciativa, né, preliminar, né? Eu acho que tem muita coisa que a gente faz no Fundamental 2 que pode ser feito no Fundamental 1. Bianca, que trabalha conosco, ela tem essa experiência boa, né, com escolas do Fundamental 1, e várias das atividades que estão aqui nesse livro ela faz no Fundamental 1 mais cedo. Mas não são todos os alunos, né? Então a gente tem que ainda pensar direitinho como seria esse currículo. Do lado do próprio Fundamental 2, a gente precisa falar, né, que ter esse currículo tem consequências também, tem um impacto potencial, né? O primeiro ter esse currículo faz com que as pessoas pensem em novos currículos, né? Se você tem algo concreto, você pode pensar em melhorá-lo, né, e não partir do zero. Isso é uma coisa bem, eu acho que é bem bacana. E essa foi a principal motivação que levou a gente a fazer esse trabalho. Outra coisa é, tendo todas as atividades que a gente planejou, a gente pode pensar mais sobre integração multidisciplinar, interdisciplinar. Então, isso é uma coisa que foi trabalhada levemente nesse currículo, mas pode-se pensar muito mais sobre isso, né? Finalmente, aliás, ter um currículo, né, é muito bacana para você levar para as autoridades educacionais. Então, é mais fácil eu convencer um secretário de educação, né, a introduzir computação no currículo se a gente tiver um projeto, um currículo pronto. E, ao mesmo tempo, do lado científico, né, eu acho que vale a pena a gente avaliar esse currículo. Então, isso faz parte do nosso trabalho. Tem alunos nossos de mestrado que estão trabalhando nessa linha, alunos de TCC, mas é uma coisa que a gente sugere para todos, para toda a comunidade. Por que não fazer uma avaliação aprofundada dessas unidades, dessas séries que a gente propôs, desses materiais, né? Isso é uma coisa que vale a pena. Bom, para encerrar, né, eu queria dizer para vocês que computação, né, assim como foi na minha infância e adolescência, né, ele tem que ser divertido, ele tem que ser desafiador, ele tem que ser inovador. Mas, ao mesmo tempo, tem que manter familiaridade com os interesses das pessoas, tem que ter variedade, porque as crianças gostam de coisas diferentes, os adolescentes gostam de coisas diferentes, né? Tem que explorar a espiral, tem que ser incremental, as coisas têm que ser aprendidas aos poucos. E, ao mesmo tempo, tem que ser feito de forma que seja barato para nossas escolas públicas adotarem, né? Então, eu queria, né, encerrar, então, com esses adjetivos aqui, né, do que nós achamos que a computação tem que ser na escola. E eu espero que vocês tenham gostado, né? E pensem, usem o currículo, usem os livros, critiquem, né? Façam suas alternativas e vamos evoluir junto nessa comunidade, né? Isso é o que eu tinha a dizer, né? Eu estou aqui à disposição, então, para conversar com vocês, qualquer hora, né? Seja durante o congresso ou após o congresso. Tem aqui meu contato. Para aqueles que têm interesse em fazer pós-graduação, tem também o contato do nosso programa de pós-graduação, se quiser trabalhar nessa linha. E tem, né, repetindo mais uma vez, o link do projeto Computação Fundamental, porque computação é fundamental. É isso, obrigado, gente. Então, eu queria agradecer ao professor Roberto Bittencourt, né, pela apresentação, foi fantástica. Assim, realmente é muito bom você estar aqui compartilhando com a gente, né, os frutos desses anos aí de pesquisa, junto com vários outros alunos, vários outros pesquisadores também, né? Inclusive, eu acho que alguns vão estar no Ctrl+E também em outras sessões. Isso é muito bom. E, assim, realmente a computação só vai estar na escola se a gente puder difundir o que está sendo pesquisado, né, na academia, e difundir esses resultados tão legais e essas experiências tão legais que vocês já estão tendo, né? Então, muito obrigada mais uma vez por aceitar nosso convite, né, por essa palestra, né, que foi muito boa. E aí eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo, né?
E lembrar, né, a todos para que confiram a programação do Controe, que está lá no nosso site, controe.ci.ufpb.br, e que vocês participem lá do nosso ambiente, né? Então, nós temos um Moodle, né, para todos os participantes do evento, onde vocês podem colocar perguntas sobre essa palestra, sobre outras. Também podem participar nas redes sociais, então, @congresso.controe e no Facebook, @controe.br. Então, obrigada a todos, obrigada mais uma vez, Roberto, né? E vamos ter mais um momento de discussões.